noite, meus amados irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de oração e louvor, a mais um culto de doutrina, o estudo da palavra de Deus. Agradecemos, como sempre, pela vida do irmão que está nos assistindo virtualmente. Que Deus possa, com toda a sua plenitude, abençoar a vida do irmão, dando a você consolo, paz e saúde. Amém? Nós queremos orar para iniciar o nosso trabalho e queremos agradecer a Deus pela vida da Vânia e do Assis, que estão curados, em nome de Jesus, já voltaram a trabalhar hoje e agradeceram no grupo da igreja pelo livramento que Deus lhes concedeu. Também agradecemos aos irmãos pela vida do Tiago e da Marcela, meus sobrinhos, que também já foram curados em nome de Jesus, graças a Deus. E pedimos agora que os irmãos estejam intercedendo pela Daniela e pelo Hans, são irmã e cunhado do Eduardo, meu genro, que estão com Covid-19. Testaram positivo e carece que Deus derrame sua graça sobre suas vidas, protegendo-os de todo o mal. Nós vamos voltar dia 2, conforme nós já havíamos dito aos irmãos. Já está quase tudo preparado. Nós estamos apontando aí uns detalhes finais. Vamos gravar um vídeo neste sábado agora, institucional. E no domingo nós levaremos esse vídeo aí para o grupo, para que os irmãos tenham uma posição de como será o retorno. Tá bom? Nós estamos fazendo esse vídeo aí com mais de uma semana de antecedência. E vamos aí colocando de vez em quando para que os irmãos vá acostumando com a notícia e com a ideia. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos orar e vamos entrar no nosso estudo de hoje. Oremos. Pai de amor, grandioso Senhor, nós te agradecemos pela rica oportunidade que Tu nos concede de estarmos diante, Senhor Deus, do Teu altar, para te agradecer, Senhor Deus, pelas bênçãos concedidas, Senhor Deus, pelos livramentos que Tu nos dá a cada dia. Te agradecemos, Senhor Deus, pela nossa saúde, te agradecemos, ó Pai, por nossa vida, te agradecemos por nossa família, Senhor Deus, por todos aqueles que nos cercam. Te agradecemos, ó Pai, por Tua igreja. Te suplicamos, Senhor Deus, que Tu possas, ó Pai, derramar a Tua graça, Teu amor, a Tua misericórdia sobre a vida, Senhor Deus, de todos os irmãos da igreja, ó Pai, para que todos juntos, Senhor Deus, possamos, Senhor Deus, glorificar o Teu santo nome pelo livramento e a manutenção da nossa saúde. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela cura da Vânia, do Assis, te agradecemos pela cura do Tiago, meu sobrinho, da Marcela, e te suplicamos agora, Senhor, que Tu possas abençoar a vida do Hans e da Daniela, que estão com Covid-19, para que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor possam ser presentes na vida deles, e assim como os outros, eles também possam ser curados, em nome de Jesus. Nós te suplicamos, Senhor Deus, que continue nos abençoando no intuito do retorno da Tua congregação, para que nós possamos fazer tudo dentro da lei, Senhor Deus, com zelo, com carinho, com amor, mas acima de tudo, Senhor Deus, pautado, Senhor Deus, na legalidade. Senhor, abençoa o estudo de hoje, que ele possa redundar para o engrandecimento da nossa vida espiritual e da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, nós vamos ouvir um louvor agora com a equipe e em seguida nós retornaremos com o estudo de hoje. Até mais. Boa noite, meus irmãos. Talvez nós estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus. Nesse culto de oração, nós convidamos você, sua família, para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus, através dos estudos do nosso pastor Benjamin, e também louvarmos o seu nome dele. E nessa noite nós vamos cantar que é exaltado, bem exaltado no céu. Deus está no trono, controlando todas as coisas. Então, fique tranquilo, que Deus está cuidando de nós. Vamos cantar, exaltado. Exaltado, exaltado.
irmãos, nós voltamos então com o estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre outro pertence do tabernáculo. Hoje nós vamos falar sobre a pia de bronze. A pia de bronze foi um objeto que o Senhor ordenou a Moisés que fosse construído. Ela se localizava entre a tenda da congregação, né, a tenda onde ficavam os ambientes santos e santo dos santos, e também entre essa tenda e o altar do holocausto. Nós vamos mostrar aos irmãos agora, apenas para que os irmãos consigam se situar, esta imagem que os irmãos estão vendo. Nós vamos colocar agora no slide. Isso daí é o tabernáculo por fora, né? Nós encontramos aí o átrio, que é essa armação de cortinas. Isso aqui chamava-se átrio. Portanto, o tabernáculo ele é um todo uniforme. Ele é o átrio e o tabernáculo propriamente dito, que é esta parte onde o mouse está passando agora, que é coberto com cortinas também. Então nós vamos ver que a pia de bronze, ela se situava entre o tabernáculo propriamente dito e o altar do holocausto. Aqui está a pia de bronze. Nós vamos ver rapidamente nesse vídeo apenas para os irmãos se situarem, né? Então este é o tabernáculo por fora. A pia de bronze está aqui. Aqui são as cortinas de entrada. O sacerdote entrava por essa cortina e se deparava com o altar do holocausto, que é este aqui, onde eram oferecidos os sacrifícios diários. Eram oferecidos 3 vezes por dia o sacrifício aqui nesse holocausto, de manhã, à tarde e à noite. Aqui são os animais que eram oferecidos diariamente, e aqui os pertences do altar do holocausto. Quando o sacerdote imolava um animal, ele usava o seu sangue e aspergia aqui nesses chifres, que também tem um simbolismo que logo mais nós iremos passar para os irmãos. Agora nós vamos ver a pia de bronze, que é esta pia aqui. Esta pia de bronze, que é o estudo de hoje, ela tinha um significado muito importante para a vida do povo de Israel e possui também um significado extremamente importante para a nossa vida. Nós vamos ver isso com mais vagar agora. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura no capítulo 30 ainda de Êxodo. Agora nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 21, que vai nos trazer a construção dessa pia de bronze. O texto nos diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e seus pés, para que não morram, e isso lhe serás por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência nas suas gerações. Então os irmãos estão diante aí do texto da construção da pia de cobre. Eu falei pia de bronze, mas é pia de cobre. E esta pia, ela tinha um significado extremamente importante para o povo de Israel. Ela significava santificação, significava pureza. Conforme os irmãos viram, os sacerdotes, Arão e seus filhos, deveriam se lavar na pia antes de entrar no tabernáculo. Como era que era realizada esta lavagem? Quando o sacerdote ia ministrar, tanto para oferecer o holocausto, quanto para entrar na tenda, no tabernáculo,
o sacerdote precisava lavar as mãos e os pés. Este lavar as mãos e os pés significava pureza, significava santificação. O sacerdote não poderia entrar no tabernáculo manchado com sangue. A mancha de sangue significava pecado. Então o sacerdote imolava um animal, aspergia o sangue sobre os chifres do holocausto, queimava parte do holocausto, ou todo ele, e em seguida ele iria para o tabernáculo, entrar no tabernáculo. Mas antes de entrar no tabernáculo, o sacerdote precisava necessariamente lavar as mãos e os pés. Também, pela manhã e à tarde, quando o sacerdote ia acender o candelabro, as velas do candelabro, os irmãos lembram que o candelabro possuía 7 velas, né? Nós chamamos de menorá. Quando o sacerdote ia acender essas velas, ele precisava, antes de entrar no tabernáculo, lavar os seus pés e as suas mãos na pia de bronze. Era necessário que ele fizesse isso para simbolizar a sua purificação, para simbolizar a sua santificação. Significava dizer que aquela entrada no tabernáculo, o sacerdote estava entrando efetivamente e verdadeiramente no lugar santo, porque ele iria se encontrar com Deus naquele lugar. E para nós nos encontrarmos com Deus, nós precisamos estar purificados, santificados. Por isso, o simbolismo tão importante da pia de bronze. Por isso o salmista diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, para te encontrares com teu Deus. Isso é muito importante para a vida do povo de Israel naquela época, para as nossas vidas nos dias de hoje e para as nossas vidas no futuro, conforme veremos a seguir, tá bom? Mas antes de nós seguirmos com a explicação do texto, eu gostaria que os irmãos se situassem novamente no ambiente que nós estudamos até agora. Na verdade, nós começamos de trás para frente. Nós começamos a explicar aos irmãos o propiciatório, depois a menorá, que é o castiçal, né? O candelabro. Ensinamos para os irmãos a mesa da proposição, com os pães da proposição, e depois o altar de incenso. Então, nessa imagem que os irmãos estão vendo agora, nós temos essa primeira seta, nós temos aqui o propiciatório, que ficava no ambiente chamado Santíssimo. Esse propiciatório ficava em cima da Arca da Aliança. Era lá que uma vez por ano o sacerdote entrava para celebrar o Yom Kippur. Era a expiação anual. Deus encontrava-se com o sacerdote aqui. Nesse segundo ambiente, chamado de santo, o sacerdote teria que entrar 3 vezes por dia para ministrar ao Senhor. O que é que o sacerdote fazia? Ele acendia as lâmpadas aqui do candelabro, acendia as lâmpadas da menorá e acendia o altar do incenso. Queimava o incenso ao Senhor de manhã e à tarde, todos os dias, e preterivelmente. Então, aqui neste lugar chamado santo, nós temos o altar de incenso, o candelabro, que nós chamamos de menorá, e também a mesa da proposição com os 12 pães da proposição. Mas antes do sacerdote entrar aqui nesse ambiente, ele teria que se lavar antes de entrar no tabernáculo, que é nesta pia de cobre que o texto menciona. Esta pia de cobre, ela tinha uma importância muito grande para o povo de Israel, que nós vamos ver qual é o simbolismo disso para as nossas vidas nos dias de hoje. Então, pelo lado de fora, nós temos aqui, nós conseguimos ver o tabernáculo, que é a tenda propriamente dita, nós temos a pia de bronze e nós temos o altar do holocausto. Esta é a tenda do tabernáculo por fora, tá bom? Qual é a importância desta pia de cobre, irmãos? Essa pia de cobre, ela foi feita
dos espelhos das mulheres da tribo de Israel. Os espelhos naquela época eram feitos de cobre ou de bronze, porque não existia ainda a prata e o vidro, como nós temos os espelhos hoje. Então eles eram feitos de cobre ou de bronze para refletir a imagem. A imagem era mais ou menos embaçada, não era perfeita, mas quando o material era bem polido, era bem trabalhado, refletia-se a imagem como deveria ser. E o Senhor ordenou que a pia de bronze fosse construída dos espelhos das mulheres, mas com uma intenção importantíssima. Esta pia de bronze, ou a pia de cobre, deveria refletir a imagem do sacerdote, para que o sacerdote pudesse observar, quando ele fosse lavar as suas mãos, se ele estava salpicado de sangue. Se ele tivesse manchado de sangue, ele teria que se lavar outra vez. Esta era a função da pia de cobre, refletir a imagem para que o sacerdote pudesse verificar se estava manchado, se estava maculado a sua imagem. Isso é muito importante. Nós encontramos isso no capítulo 38, versículo 8 de Êxodo, que nos diz assim: fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir a porta da tenda da congregação. Então, o objetivo de juntar todos aqueles espelhos para fazer a pia de cobre era justamente para que a pia pudesse refletir a imagem do sacerdote e o sacerdote se deparar com a situação se ele estava manchado com sangue. Se ele tivesse, ele teria que se lavar novamente para que ele pudesse entrar na tenda, no tabernáculo. Se o sacerdote entrasse no tabernáculo, certamente ele seria morto, assim como diz o texto de Êxodo 30, 17 a 21. Ele morreria se ele entrasse sem se purificar, para os irmãos verem a importância que tinha a pia de bronze, que significa santificação e purificação. Tá certo? Para nós relembrarmos a nossa metodologia de interpretação, nós trazemos a lembrança novamente aos irmãos do que é tipologia. Tipologia, conforme o slide agora que nós mostramos, é a correta compreensão de fatos que se comunicam no passado, no presente e no futuro. Neste caso agora que nós estamos estudando, a pia de bronze, ela simbolizava lá no passado pureza, purificação. Ela simboliza nos nossos dias purificação, santificação, e ela vai simbolizar no futuro purificação e santificação. É o que nós vamos ver a partir de agora. E eu quero que os irmãos considerem agora 4 características importantíssimas da pia de bronze. Primeira característica é o seu significado simbólico, que ela é purificação e santificação. Antes do sacerdote se aproximar de Deus fisicamente, ele precisava estar purificado e santificado. Essa é a primeira característica. A segunda característica, o sacerdote tinha que se lavar 3 vezes por dia. Por que ele tinha que se lavar 3 vezes por dia? Porque ele oferecia holocaustos de manhã, à tarde e à noite. E todas as vezes que o sacerdote ia entrar no tabernáculo, ele precisava lavar os pés e as mãos. Por que os pés e as mãos? Para simbolizar a sua purificação completa, a sua purificação na sua plenitude. Ele estaria totalmente purificado se ele lavasse os pés e as mãos, no sentido de dizer que todos os atos que ele iria praticar estariam purificados, porque ele também estava purificado. E todos os caminhos que ele iria traçar, toda a sua jornada que ele iria traçar ali dentro do tabernáculo, também estaria purificado. Esse é o simbolismo da purificação diária, 3 vezes por dia. Tá bom? Terceira característica, a pia refletia a imagem do sacerdote, no sentido de mostrar a ele que ele estava pronto para entrar no tabernáculo, ou que ele não estava pronto, que ele precisava se purificar.
A pia, então, revelava a condição espiritual do sacerdote. E quarto, a purificação na pia garantia a vida do sacerdote. Porque se ele entrasse sem se purificar, ele morreria, de acordo com o texto. Essas são as 4 características que nós vamos ver agora de forma simbólica para entendermos o significado de cada um. E nós vamos para a primeira, que é o simbolismo da purificação e da santificação. A pia de bronze, ela apontava diretamente para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus nos lava, nos regenera. Nós vamos encontrar isso na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25 e 26, que nós lemos assim: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então os irmãos podem observar que faz alusão diretamente à pia de bronze. A pia de bronze purificava, santificando o sacerdote para se aproximar do Senhor. Da mesma forma, a igreja que somos nós, somos purificados e, portanto, santificados pela lavagem da água pela palavra de Deus. A palavra de Deus, então, é a água que nos purifica e que nos regenera, que nos santifica para nos aproximarmos do Senhor. Esse é o primeiro significado importantíssimo da pia de bronze, que simboliza a palavra de Deus. O segundo significado está no fato do sacerdote ter que se apresentar 3 vezes no tabernáculo, e todas as vezes que ele iria se apresentar, ele lavava os pés e as mãos. Isso significa dizer que não havia possibilidade nenhuma do sacerdote esquecer de se purificar, do sacerdote esquecer da sua santificação. Uma vez que ele iria no tabernáculo 3 vezes por dia, e todas as 3 vezes ele precisava se lavar, aquilo já tornava-se para o sacerdote um costume. O costume é a prática reiterada de um ato que nós fazemos ao longo do tempo. Torna-se então um costume. É um costume, por exemplo, como orar com os olhos fechados. Hoje nós fazemos isso até mesmo sozinhos, quando nós estamos no nosso quarto, vamos orar ao Senhor, nós oramos com os olhos fechados, que em tese não seria necessário, porque nós não iríamos desperdiçar a atenção com coisa nenhuma, porque nós estaríamos sozinhos. Mas nós estamos habituados a orar com os olhos fechados, de maneira que todas as vezes que nós vamos orar, ainda que estejamos sós, nós oramos com os olhos fechados, porque isso se tornou um costume. É uma prática reiterada, ou seja, praticada várias vezes, ao longo do tempo que se tornou um costume. Então, da mesma forma, o sacerdote, quando iria para o tabernáculo, como ele fazia isso 3 vezes por dia, uma prática reiterada, ao longo do tempo, isso tornou-se para ele um costume. Ele não poderia mais esquecer, não tinha como mais esquecer. Fazia parte da sua liturgia. O que é que isso significa? Isso significa que o sacerdote precisava estar diariamente purificado, e purificado de forma completa, suas mãos e seus pés, purificado na sua plenitude. E nós encontramos uma alusão a essa santificação completa através da palavra de Paulo à igreja de Tessalônica, na primeira carta de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 23, que nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta passagem é uma passagem de uma teoria que nós chamamos da triunidade do homem. O homem é triuno, porque ele possui corpo, alma e espírito. Nós chamamos de tricotomia.
em oposição a uma teoria chamada de dicotomia, que diz que o homem possui apenas alma e corpo e alma. Mas se o homem possuísse corpo e alma, abrindo aqui um parênteses a explicação, nós não teríamos nesse texto espírito, alma e corpo, né? Então, portanto, o espírito, alma e corpo, ele precisa estar santificado em tudo, para que nós nos apresentemos de forma irrepreensível diante do Senhor. Esse é o objetivo, que nós nos apresentemos irrepreensíveis diante de Deus na nossa plenitude, de forma completa. Então, a pia de bronze, ela simbolizava a nossa santificação completa, não apenas do corpo, não apenas do espírito e não apenas da alma, mas de tudo. De maneira que nós não podemos usar a nossa argumentação de santificação quando nós estamos na igreja. Nós temos que usar nós temos que viver quando nós estivermos fora. Mesmo quando nós estivermos sozinhos dentro do quarto, somente eu e o Senhor, o meu corpo precisa estar purificado, precisa estar santificado. A nossa alma, que é a nossa mente, precisa estar purificada, precisa estar santificada. O nosso espírito de igual forma. Isso significava o simbolismo de que o sacerdote iria 3 vezes se purificar durante o dia. Ou seja, a purificação constante e diária da vida do sacerdote de uma forma completa. Assim significa também a vida do cristão de forma completa. Nós devemos estar purificados, santificados diante do Senhor, na nossa mente, no nosso corpo e no nosso espírito. Terceira característica, a pia de cobre refletia a imagem do sacerdote, de maneira a revelar ao sacerdote se ele estivesse com algum respingo de sangue, ou seja, se ele estivesse com a sua imagem manchada, com a sua imagem maculada. Se isso acontecesse, o sacerdote teria que se lavar novamente na pia, até que ele estivesse totalmente limpo, até que ele estivesse totalmente purificado. O que é que isso nos ensina? Qual é a simbologia disso? A simbologia disso é que a pia de bronze refletia as impurezas do sacerdote. Todas as vezes que ele encarava aquela pia de bronze, aquela pia de bronze refletia para ele os seus problemas, os seus defeitos, a necessidade de se purificar diante de Deus. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela serve para nós como espelho. Ela reflete a nossa imagem. Ela é um cronômetro da nossa purificação. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, ela aponta para nós as nossas qualidades, mas principalmente os nossos defeitos. E ela não aponta para nós os nossos defeitos para nos diminuirmos. Ela aponta os nossos defeitos, ela aponta os nossos pecados para que nós nos purifiquemos. Nós vamos encontrar esta menção, essa simbologia na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que nós lemos assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Então veja como a palavra de Deus reflete as nossas impurezas. Ela é apta para discernir as nossas intenções, os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. É isso que faz a palavra de Deus. Todas as vezes que você está em pecado, todas as vezes que você erra e que você se depara com a palavra de Deus, você se acusa. O Espírito Santo te mostra a maneira errada que você se encontra diante de Deus. Ou seja, ela reflete as suas impurezas, mas faz isso para que você se purifique, não para que você se sinta humilhado, se sinta menosprezado diante de Deus. Na verdade, a intenção é para que você se purifique e se apresente a Deus como obreiro aprovado. Isto é a intenção do seu reflexo na palavra de Deus e, portanto, do reflexo do sacerdote
na pia de bronze. A quarta característica que nós podemos aprender com a pia de bronze é que o sacerdote, uma vez purificado, estava preservando a sua vida. Ou seja, se o sacerdote entrasse no tabernáculo sem se purificar, ele morreria. É isso que diz o texto lá de Êxodo 30, do 17 ao 21. Ele iria morrer se ele entrasse sem se purificar, porque o Senhor é santo e importava que os seus adoradores, ou o sacerdote que fosse ministrar ali a liturgia do sacrifício, a liturgia do holocausto, a liturgia da adoração, do derramar dos pedidos de perdão, os sacerdotes estivessem puros, santificados. Isso é muito importante, nós olharmos lá para a pia de bronze e ver que, uma vez que purificado, ele estava preservando a sua vida. E nós conseguimos encontrar isso hoje na palavra do Senhor, esse simbolismo da pia de bronze, como se fosse a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Jesus Cristo em João capítulo 5, versículo 24, que nos diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Isso é muito importante nós observarmos, que nós aprendemos nesse texto, que quem crê na palavra do Senhor e em Jesus Cristo tem a vida eterna. Ele não terá, ele tem a vida eterna, ou seja, ele vive para sempre. Ele não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Assim como a pia de bronze significava vida permanente para o sacerdote, se ele se purificasse nela, a palavra de Deus significa vida eterna. Nós temos vida eterna através da palavra de Deus. Então, se você que está me ouvindo crê em Jesus Cristo, crê na palavra de Deus, você tem a vida eterna agora. Você não entrará em juízo, mas você já passou da morte para a vida. Basta crer na palavra do Senhor Jesus. Esses são, portanto, os significados da pia de bronze. Significa santificação, pureza, significa plenitude da santificação do nosso corpo, alma, corpo e espírito. Significa autoexame. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos examinamos porque ela nos mostra os nossos defeitos. E significa, finalmente, vida eterna. Esses são os 4 significados da pia de bronze para os nossos dias hoje, assim como significava lá no passado para os sacerdotes também pureza e santificação. E o que é que ela vai nos significar no futuro? No futuro, esta pia de bronze, ela vai significar o ato de que Jesus vai nos apresentar a Deus como sua noiva, que também é um símbolo. A igreja de Jesus Cristo é chamada noiva de Cristo. E a palavra de Deus diz que vai chegar o dia em que o Senhor Jesus vai nos arrebatar e vai nos apresentar a Deus como a sua noiva. E, portanto, vai nos apresentar como igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Ou seja, igreja gloriosa porque tem a glória do Senhor, igreja sem mácula ou sem pecado, porque nós seremos transformados, e igreja sem ruga, portanto, sem sofrimento, uma igreja que não sofrerá mais. Nós encontramos isso em Efésios, a carta de apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 26 e 27, que nos diz assim: para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então nós estamos vendo, vai chegar o dia
portanto, de forma escatológica, que nós seremos apresentados a Deus como igreja, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, mas de forma santa e irrepreensível. É assim que nós vamos nos apresentar diante de Deus como igreja, como noiva de Cristo, de forma pura, de forma santificada. Então, concluindo o nosso estudo de hoje, a pia de bronze apontava diretamente para a palavra de Deus, porque ela purifica a nossa vida para nos apresentar a Deus de forma pura e de forma santa. Ela nos purifica de forma completa nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Ela reflete os nossos defeitos para que nós nos purifiquemos, essa é a real intenção, e ela nos concede vida eterna. Essas são as 4 características da pia de bronze que aponta diretamente para a palavra de Deus. E os irmãos veem aí, para nós finalizarmos, que tudo que era feito no tabernáculo, exatamente tudo que Deus ordenou que Moisés construísse, tinha o seu significado. Isso nos mostra que a ministração do sacerdote no tabernáculo, tudo que era feito lá, era feito de forma racional, de forma lógica. Tudo tinha um sentido, tudo tinha um significado. Não poderia haver nada ali feito de forma apenas emocional. É o que nos mostra a pia de bronze. O sacerdote só poderia entrar no tabernáculo se ele se lavasse, se ele estivesse preparado para se apresentar diante de Deus. Se ele não estivesse preparado, ele iria morrer. Tudo que era feito ali era feito com um significado profundo. Nós vimos desde o propiciatório até a pia de bronze que tudo tinha um significado profundo espiritual. A maioria dos objetos apontava direto para Jesus. Agora a pia de bronze aponta direto para a palavra de Deus. Tudo era feito de forma racional. Isso nos remete à súplica de Paulo para a igreja de Romanos, no capítulo 2, versículo 12, capítulo 12, versículo 2 e 3, que nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim como o culto do sacerdote era completamente racional naquela época do tabernáculo, assim deve ser o nosso culto nos dias de hoje. Precisa ser racional, precisa ser revestido de racionalidade. Isso não significa dizer que nós não devemos nos emocionar, nós não devemos chorar no culto, de emoção, não devemos nos alegrar, dar glória a Deus, aleluia. Não significa isso. Significa dizer que nós devemos fazer tudo isso, agir de forma emocional através do racional, porque é a razão que nos faz ser verdadeiros adoradores. Que o Senhor abençoe a vida do irmão, que o irmão possa ter aprendido com este simbolismo da pia de cobre, simbolismo maravilhoso, lindo, importantíssimo, profundo, e que ele possa edificar sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, em seguida o nosso irmão Ezequiel nos trará um louvor com a equipe e encerrará o culto. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez pela explanação da tua palavra, Senhor Deus, porque ela nos edifica, ela nos santifica e ela nos prepara, Senhor Deus, para nos apresentarmos diante de ti de forma aprovada, de forma reta, de forma pura e de forma santa. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus, abençoa a Igreja Batista Getsemane, cada um dos irmãos, para que nós possamos estar prontos para te servir com fidelidade. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a vida do irmão, um beijo no seu coração e até domingo de manhã, se Deus assim permitir.
Até mais. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Passou, tudo que ficou pra trás.